Olá, pessoal, de volta então agora no segundo bloco aqui do nosso programa Direito e Cidadania, que hoje nós estamos recebendo o Paulo Durso, ou Paulo do Portinari, Dr. Miguel Paulucci, o Dr. Júnior e o Alexandre Taniguchi, da comarca. Temas importantes e relevantes e palpitantes. Vamos ver agora o que diz um advogado militante a respeito da Operação Lava Jato, Dr. Júnior. Bom, Wagner, eu vejo tudo isso que está acontecendo na Operação Lava Jato, eu vejo sobre dois prismas. O prisma social eu vejo como uma situação extremamente saudável para a nossa sociedade, para o país. Eu acho que nós estamos passando o país a limpo, né? Nós observamos a Operação Lava Jato, ela escancarou a maneira com que as campanhas eleitorais sempre foram financiadas por aqueles que tinham interesse posteriormente na administração pública. Isso sempre foi camuflado e agora a Lava Jato, de uma certa forma, colocou isso de forma muito clara. Então, socialmente, eu vejo que o Brasil, nosso país está passando por uma reformulação. Eu acho extremamente saudável. Como jurista, eu me preocupo demais com o que está acontecendo hoje na Operação Lava Jato. A situação que nós estamos vendo no dia a dia da televisão, me parece que os fins estão justificando os meios. Eu vejo com muita preocupação na qualidade de advogado a maneira com que as delações premiadas estão acontecendo. Primeiramente, eu gosto de salientar que as garantias fundamentais que nós temos na nossa Constituição foram conquistadas a duras penas. Muita gente deu a vida para que hoje nós tenhamos um artigo 5º na Constituição Federal, que é um artigo que nos protege de quem? Do próprio Estado. E me espanta quando eu vejo a legislação que trata da delação premiada falar que ela tem que ser voluntária, e eu vejo pessoas sendo presas e depois eu vou negociar com eles uma delação premiada. Quer dizer, na minha opinião, não há voluntariedade quando a pessoa está encarcerada. Eu acho que existe a voluntariedade se ela está solta. Então, o Brasil está sendo passado a limpo. Sem dúvida nenhuma, acho extremamente saudável, mas como jurista me preocupa demais a abertura de determinados precedentes. Hoje, nós notamos aí nos jornais, todos os dias, qualquer denúncia, qualquer delação premiada ou não premiada, que de alguma forma possa ter algum ponto de plausibilidade, ele justifica esse depoimento, essa delação justifica a invasão da privacidade de uma pessoa, a prisão de uma pessoa. Então, eu penso o seguinte, a prisão no Brasil, ela tem que ser exceção, não pode ser regra. E hoje nós estamos observando que a prisão se tornou regra. Não estou defendendo ninguém, não estou dizendo que ninguém é inocente, nem que ninguém é culpado. Agora, vamos fazer um paralelo da história. Paulo, nós tivemos o regime de 64, que prendia, batia, matava para as pessoas falarem. Sim. Agora o Júnior está fazendo essa colocação aqui, que o sujeito precisa ser preso, a delação que não é voluntária, preso. Não é a mesma coisa? Eu acredito que os tempos são outros, né? E o nosso país ficou, acho que, muito marcado pelo autoritarismo de uma ditadura que foi extremamente longa, né? Então, tudo que remete, né, à perda de direitos, prisão, né, evoca isso. Mas eu não sou da área do direito, mas vejo, né, o Sérgio Moro como um justiceiro, né, que vem fazendo... É o Zorro do passado. Sim. Mas há muito glamour também em torno disso, né? Eu acho que ele faz aquilo que ele deve fazer, né? Dever dele... Tanto que ele está fazendo e o Supremo está garantindo. Sim. Né? O Supremo, por enquanto, vem dando todo o respaldo às decisões, né? Em grande parte das decisões que ele vem tomando. Mas será que ele não está tomando essas decisões pelo apelo popular, pela imprensa,
Eu acho que eles pela sabem exposição midiática manobrar muito bem que o isso. Supremo Né? está se colocando, né? Hoje a imprensa acompanha para e passo tudo o que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal. Vocês não acham? Eu penso dessa forma, que talvez o Supremo esteja acovardado, não estou dizendo que está. Talvez ele esteja acovardado diante da mídia. Sim. Talvez. Permite um comentário? Permite um Lógico. comentário? Assim, existem dois aspectos aí. O primeiro aspecto é no que se refere à questão da voluntariedade, né? Do fato da delação, o princípio da delação premiada é ser voluntária. Assim, olhando de fora, como profissional de imprensa, isso alguns colegas também enxergam da mesma maneira, quando você fala que a delação premiada é um ato voluntário, teoricamente, se aquele cidadão ele está envolvido em algum esquema ilícito, ele deveria ter a obrigação de falar, opa, isso pode me prejudicar. Então, ele procurar a Polícia Federal antes de ser preso, pode. Estou entregando tudo, está aqui, etc. e tal. Tem um departamento dentro da Odebrecht, se não me engano, o Departamento de Operações Estruturadas, que era um departamento que, inclusive, eles estavam até pensando em comprar um banco para poder repassar propina para o pessoal. Departamento de propina. Exatamente. Então, a grande dificuldade que o Marcelo Odebrecht está tendo hoje para poder fechar a delação com a Polícia Federal e com o juiz Sérgio Moro é justamente porque esse departamento foi desestruturado. Quando começou a Lava Jato, quando começaram as prisões, então eles começaram a desmontar o departamento, apagar HD, etc. e tal. Então, são dois extremos, eu entendo. Só para concluir. O primeiro é o cidadão achar que ele é inimputável. Ninguém vai mexer comigo, eu não vou ser preso. Você imagina, um dos maiores empresários do Brasil, Marcelo Odebrecht, nunca que eu vou ser preso. Usando das garantias constitucionais. Exatamente, nunca que eu vou ser preso. Muito bem quais seriam elas. Né? Esse é um primeiro princípio. Você tem a delação premiada. Odebrecht, você não vai lá conversar com o pessoal? Se eu fosse advogado dele, eu falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar com isso, vamos lá conversar, vamos usar essa legislação em nosso favor. Teve uma empreiteira que fez isso, não teve? A OAS, se não me engano. A OAS antes, não é? E teve duas empreiteiras que procuraram voluntariamente. Aí ninguém saiu preso. Agora, a grande dificuldade do Odebrecht hoje, do Marcelo Odebrecht hoje, é conseguir elementos para ele poder fechar a delação premiada. Porque não é simplesmente, não, agora eu quero contar a minha história. Não é. Se é alguma coisa Você relevante. tem que ter alguma coisa relevante. Alexandre, eu não sou jurista. Minha formação é médica. E olhando de uma maneira geral, a Lava Jato, ela é para a população, de uma maneira geral, de a sociedade que nunca viu na justiça ela pegar os mais poderosos. É um lava-alma. Ela é um alento, um avanço. Não é? Né? Um avanço. Um avanço. Óbvio. Será, Júnior, que não é necessário para você, às vezes, tirar uma criança que não está nascendo normal, usar o fórceps? Porque as pessoas acostumaram. E quem é que imaginaria que o presidente da maior empreiteira do Brasil estaria preso há mais de um ano? E há uma declaração recente, e eu assisti essa palestra do Sérgio Moro em inglês que ele fez, que ele espera terminar no final do ano a Operação Lava Jato, que ela vai ser concluída com os políticos, porque a essência é o financiamento de campanha, o enriquecimento pessoal de muitos, não é? E o cara ser inimputável, não é isso? Quer dizer, então, e há uma discussão grande, você sabe melhor que eu, esse foro privilegiado de políticos talvez devesse terminar, não é? Para que nós fôssemos iguais a todos. Então, do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista da maneira que a gente ouve as pessoas e se colocam, a Operação Lava Jato ela é um alento, que a justiça não é só para alguns, não é? E que ela está atingindo todo, lógico. Eu comparo a Operação Lava Jato com o Mensalão. O Mensalão pegou pessoas poderosas, condenou pessoas poderosas sem prender ninguém preventivamente. Sem violentar muitos direitos e garantias individuais. Sem violentar essas garantias fundamentais. O Mensalão
foi, na minha opinião, foi um exemplo de como se pode punir no Brasil, sem exagero. A Lava Jato, ela está, na minha opinião, andando na contramão do que aconteceu no Mensalão. Mas uma que pergunta. na época o Lula tinha altos índices de popularidade, né? Mas uma Então, pergunta, e os hoje- crimes não eram diferentes? Porque, na verdade, o Mensalão, Foi mais ele político, foi, né? Tratou, né? ou seja, a ação 470, ela, na verdade, ela foi criada para dar respaldo político. Essa foi a essência dela, não é? Com o dinheiro. E a Operação Lava Jato está pegando a propina O de enriquecimento. financiamento de campanha e enriquecimento pessoal. O dia que o Barusco disse que ia devolver 100 milhões de dólares, sendo ele do terceiro ou do quarto escalão da Petrobras, Mas, doutor, usando aí o termo da medicina, no nascimento, você tem que sacrificar a vida da mãe para nascer o filho, ou do filho para sobreviver à mãe. É o caso da Lava Jato. É a mesma situação. Nós estamos sacrificando algumas coisas para poder dar continuidade. Agora, esse sacrifício aí, vale a pena? o Wagner, sabe o que está acontecendo na Lava Jato? Eles estão atirando no que viu e pegando o que não sim. viu. E eles não atiram no que não viu e pegam no que não viu também. e aonde mexe está podre. Ah, sim. Porque Não, não o se Teori imaginava... falou o seguinte, que na Lava Jato tá assim, você puxa uma pena, sai um frango. É verdade. Porque ele não deu se Na esse- verdade, imaginava é isso, chegar... né? Mas Não pode é continuar verdade? investigando, viu? Mas pode continuar investigando, pode continuar, né, processando, denunciando. Agora, a prisão sem o trânsito, Não, aí é então, outro assunto, essa- mas sem o trânsito em julgado... Não, isso me assusta, são me coisas assusta, que me preocupa. realmente eu vi vários depoimentos, o pessoal que milita no direito, como você, realmente contestam muito a banalização da prisão, não é? Sim. Mas eu tenho a impressão que é o caminho que eles estão encontrando É o para... fórceps, né? Mas É o forceps. mas o fim está justificando Não, o meio, não, né? eu não vou discutir porque eu não tenho conhecimento disso, não é? Tem um elemento curioso que é o seguinte, não sei, talvez o doutor Júnior possa me elucidar melhor em relação a isso, mas se não me engano, não sei se foi em 2013 ou 2014 que a Dilma sancionou uma lei que previa a delação premiada. Dentro dessa, houve uma pequena reforma, né, para você Foi diminuir, dela. a reduzir a corrupção. Então, existe uma diferença também em relação ao mensalão. O mensalão você não tinha esse instrumento da delação premiada, né? Agora, com relação à questão da banalização da prisão, é fundamental que algumas vozes se ergam em relação a isso. Porque toda unanimidade ela sempre é burra. Então, Sim. é fundamental que os operadores de direito também se insurjam e falem, olha, gente, está havendo uma banalização, está havendo um excesso e tal. Agora, que a população aplaude de pé prisão de políticos e prisão de empresários envolvidos em propina, independentemente de que instrumento, de que forma esteja sendo preso, isso acontece, isso a gente percebe. Será que essa, como nós estamos falando, banalização, que nós temos aí sistematicamente agora a proibição do WhatsApp? Paulo, como que fica essa proibição do WhatsApp? O que ela atinge? Ou não? Ah, não, que daí vem, foi pedido por um delegado de polícia do Rio de Janeiro agora, que eles não prestaram as informações, mas dá para viver sem WhatsApp? Que é um déjà vu, né? Isso Sim, já sim. havia acontecido. E hoje muita coisa funciona em torno disso. Então os prejuízos são muito grandes. Exato. Talvez... E é a terceira proibição que ocorre em poucos meses, não é? E agora parece que vão regulamentar. E o próprio marco regulatório, ele não prevê algumas coisas como a criptografia, por Sim, exemplo. exatamente. Não é? Então, eu acho que realmente o Lewandowski, o presidente do STF, ele coloca de maneira que é um desserviço que se presta a uma nação. E tem já uma nova legislação que está entrando para regulamentar o que é o Marco acontece. Civil. Eles vão alterar o então, Marco vão Civil. ativar o Marco Civil regulatório. Porque eu estava vendo o grupo dos delegados de polícia aí, eles entendendo que não, que é um absurdo, porque e a própria declaração da juíza do Rio de Janeiro,
que ela falou que é uma afronta ao Brasil, uma afronta ao Poder Judiciário, eles não dão as informações. E por isso ela parou. Uma decisão de um juiz. Não, né? e ela de também, nossa Suprema Corte, né? ela também aceitou e analisou a resposta em inglês como um desrespeito ao Brasil, Exato. que acha que o Brasil, para o Facebook, é uma republiqueta. E, na verdade, eles responderam na linguagem que eles têm. Tem, tanto que tem o tradutor oficial, né? Não é? Poderia mandar traduzir. Muito bem, pessoal. Encerrando esse bloco, voltaremos já tratando desses temas interessantes. Como ficar sem o WhatsApp não é a mesma coisa que ficar sem oxigênio? Morremos, não é?